então, chamar a atenção dos irmãos para algumas atividades da nossa igreja. Elas se encontram impressas claramente no nosso boletim dominical, mas quero só recordar algumas. Quero trazer de novo à sua memória o nosso retiro, o retiro da igreja, que é aberto a membros e a não membros, de 15 a 18 de novembro em Mendes. É importante que você faça logo a sua inscrição para não ter o desconforto de, quando for fazer, vagas não mais haverem. Então, após o culto, procure o irmão Mateus e a sua equipe para esta finalidade. Também hoje começamos a distribuir o folheto com a promoção do nosso Congresso de Adoração, de 2 a 4 de novembro, em que o preletor principal será o pastor Nelson Bomilcar. Teremos oficinas também. O objetivo é capacitar todos aqueles que estão envolvidos em algum ministério de adoração nesta igreja ou em alguma outra igreja. Mas, repito, também é aberto a todos os interessados, porque na igreja tudo é aberto para todos. Não há nada que seja apenas para alguns. Tudo é aberto para todos que desejarem participar. Há outras informações constantes no boletim. Por exemplo, nós vamos à Cidade Batista da Criança, dia 12 de outubro. Na semana anterior, 6 de outubro, vamos ter um domingo alegre para crianças aqui na praça em frente. Há informações sobre isso no boletim. Estamos empenhados na Semana da Primavera. A irmã Sandra Mara, fica em pé, irmã Sandra. Quem desejar fazer um culto em sua casa para convidar seus vizinhos, 1 ou 10, pode falar com ela. Temos as condições de oferecer material, recursos humanos, gente para pregar, para, enfim, realizar você ali um culto na sua casa, recebendo pessoas que não viriam aqui à igreja, mas irão à sua casa porque você convidou. Então, essas informações e outras estão aqui nas páginas 4, 5 e 8 do nosso boletim. É importante que você se informe para poder bem participar. Quero perguntar se há aqui entre nós alguém que completou anos de nascimento, casamento ou batismo, ou completa hoje. Há alguém assim? Convido a que venha à frente, então. Por isso está assim bonito, né, Zé Afonso? Portanto, eterno, combinando tudo. Eu não sabia, achei que era uma coincidência, mas tudo planejado. Planejado para agradecer a Deus 45 anos de vida conjugal. Irmão José Afonso e irmã Maria José são raízes da igreja. Casaram-se nesta igreja há pouco tempo, só 45 anos, não é nada. Parabéns também para você. Há mais alguém? A irmã Dulcineia quer nos dizer uma palavra? Esta é a hora. Eu estou achando interessante, porque eu pedi o pastor para eu falar, e o pastor disse, não vai chorar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu estava sem enxergar coisa alguma, nem com luz, com sol eu enxergava. E hoje, de madrugada, eu consegui pegar uma Bíblia de 1949, que eu dei de presente à minha mãe, porque não enxergava. E eu peguei essa Bíblia. E quando eu peguei, o que eu mais gostei de ver foi o seguinte. Tinha outras coisas, mas eu vou dizer, não se aparte da tua boca
o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que não tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque tu então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma letrinha pequenininha. Parabéns 2 vezes. Deus te abençoe. Hoje estou fazendo 76 anos. Muito bem, parabéns. Eu quero que venha aqui à frente também a Natália. Mas só venha a Natália que vier no colo, porque há outras Natálias na igreja. Por favor, não confundam as coisas, que vem nos braços do Alexandre e da Denise. Nós vamos orar pela Natália, para que Deus a fortaleça, para que Deus ajude os seus pais a não só amarem como já muito amam. Oramos por ela, está aqui firme e forte, como deve ser uma criança no dia da apresentação, dormindo. Vamos orar então por ela, vamos orar então pelos seus pais, vamos orar pelos irmãos, gratidão pelos seus aniversários. E com isso saudamos a todos os irmãos, inclusive aqueles que conosco participam pela internet. Vamos ficar em pé então, irmãos? Vamos orar agora então. Que alegria, Senhor, neste dia estamos aqui a experimentar, porque o Senhor é o Deus da vida, demonstrada na experiência da irmã Dulcineia de Moraes Reusler, ao completar 76 anos de idade e testemunhar da recuperação da sua visão. Ao mesmo tempo, nos colocas nos braços a Natália, que o Senhor não só permitiu que viesse ao mundo, mas preservou a sua vida naquele momento de dificuldade em que esteve no hospital. Nós somos gratos por isto, pela vida do irmão José Afonso, de sua esposa, a irmã Maria José, pelo seu aniversário, de tal modo que, assim como permitiste que alcançasse esse casamento de 45 anos, possa ainda alcançar outras datas. E, Pai, quanto aqui a Natália, nos meus braços, além de te agradecer por ela, eu te rogo que a abençoes, mesmo ela agora não entendendo tudo o que aqui se passa, possa ter guardado na sua memória, de algum modo, esse tempo em que foi apresentada ao Senhor na tua casa. Que os seus pais sejam sábios, crentes, de tal modo que possam instruí-la no melhor dos caminhos, bem como a sua irmã de igual modo. Dá-nos, Senhor, uma boa parte desta manhã, que o culto que nós estamos te prestando, que é prestado em adoração, em verdade, em espírito, em sinceridade, possa chegar até a Ti como o nosso canto e a nossa afirmação e o nosso reconhecimento de que somos filhos, filhas amados, amadas por Ti. Esta é a nossa petição a Deus. É assim que nós te amamos, é assim que expressamos por Ti o nosso amor. E nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Deus te abençoe, Natália. Todos podem sentar.
Bom dia, meus irmãos. Como o pastor Israel disse, nós estamos continuando o nosso congresso de jovens, que tem como tema retorno. Nossa intenção é que você, meditando no texto de Apocalipse 2:4 e continuando no versículo 5, perceba que sempre é hora de voltar para o Senhor. Sempre é hora de parar o caminho, olhar para onde você está e entender que sempre há algo para voltar ao Senhor. Que Deus, então, nos abençoe dessa forma. Eu quero dar as boas-vindas aos irmãos e apresentar o Lucas Souza. O Lucas Souza é um irmão querido que está conosco desde sexta-feira e vai ficar conosco até hoje à noite. O Lucas é um ministro de louvor, veio de Vitória. Ele veio de Vitória junto com a esposa dele, Renata. Renata, fique em pé, por favor, para o pessoal te conhecer. Gente, essa é a Renata que veio acompanhando o Lucas. E eu queria também agradecer, não só ao Lucas por estar conosco, mas a banda que está acompanhando ele. O Lucas não veio com a banda oficial dele. A banda que acompanha o Lucas é a banda do Eduardo Mano, que eu acho que todo mundo conhece, mais conhecido como Duda. Então, agradecer a banda que conosco esteve desde sexta-feira e vai ficar até hoje à noite também. Meus irmãos, o Lucas, ele tem desenvolvido um trabalho ministerial há mais ou menos 5 anos, desde 2002, se eu não me engano. E o Lucas, ele já está no seu 3º CD, para 5 anos. É uma produção fértil, hein, Lucas? Você é um pouco precoce. Mas Deus tem abençoado o Lucas dessa forma. Esses são os CDs que estão sendo vendidos à porta do nosso santuário. O primeiro CD, que é o Capturado, O Caminho, que é gravado ao vivo. E este CD é o Doxologia, ou Doxologia, como o Lucas e a Renata pronunciam. Esse CD é um CD de hinos, contém 7 faixas, com todos eles sendo hinos, sendo um composto pelo Lucas. Então é um CD que vocês vão encontrar somente aqui ou pelo site. Se você não confia na internet, como eu não confio em comprar nada pela internet, você não pode perder essa oportunidade. É só aqui. Você deve comprar esse CD, R$5. Não é porque é um CD ruim ou feito com uma menor qualidade, mas é um CD feito diferente, com matéria-prima diferente, mas com a mesma qualidade do CD que custa R$10. Então não deixe de adquirir. R$5 o Doxologia, R$10 o Caminho e o Capturado. Só para deixar os irmãos informados, nós teremos hoje à tarde nosso período de louvor começando às 18 horas. Então, se você vem para o culto da noite, não chegue às 19, chegue às 18. Então você continuará o culto conosco a partir das 18 horas, louvando, cantando ao Senhor. Após o período de louvor, teremos uma exibição de um filme do nossa visão de missões e continuaremos às 19 horas com o nosso culto. Para fechar então esse período de avisos da juventude, nós vamos distribuir ao final do culto, lá embaixo você terá à disposição uma ficha de avaliação desse congresso, que você pode preencher agora ou à noite, após o culto da noite, e nos entregar. Nós queremos saber, queremos perceber qual é a sua opinião acerca do nosso congresso. O que precisa ser melhorado, o que não foi desse jeito, poderia ser melhor. Esse congresso não é para a gente, não é para a liderança, é para a igreja. Então queremos ouvir a voz da igreja em relação a esse evento. Então, portanto, que Deus nos abençoe e eu passo a palavra para a Camila, que vai nos dirigir neste culto. Amém. Bom dia, irmãos. Nesta manhã nós estamos aqui para adorar o Pai, adorar o Filho, adorar o Espírito Santo, o nosso Deus triuno que vive e reina para sempre. Dessa maneira vamos proceder à leitura bíblica, como se encontra no nosso boletim. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação.
a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Amém. Em pé, louvemos, exaltemos e adoremos a esse Deus, Deus fiel e bom Senhor, triuno Deus, Deus da nossa salvação. Paz do Senhor, igreja. A ti, ó Deus, fiel.
Tua beleza é maior que a vida. Tua beleza é maior que a vida. A igreja pode dizer: tua beleza é maior que a vida. Tua beleza é maior que a vida. Bendito seja o teu nome, Jesus. Seja adorado nessa manhã. Você veio e encheu a minha vida de luz e me embeveceu com a beleza da cruz. Deixa-me cantar, deixa-me cantar do amor que me faz viver. Deixa-me levar o amor que me faz cantar. Você veio e encheu. Você veio e encheu a minha vida de luz e me embeveceu com a beleza da cruz. Deixa-me cantar do amor que me faz viver. Deixa-me levar o amor que me faz cantar. Olhe para mim, não viverei nem mais um dia sem te ver. Olhe para mim, não viverei sem tua beleza, que é maior que a vida. Sim, Senhor, sem tua beleza. Tua beleza é maior que a vida. Tua beleza é maior que a vida.
Sobe, sobe, sobe. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Tu és bom, Jesus. Sim, tu és bom, Senhor. A igreja diz: Santo, Santo. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Aleluia, Deus. Glorificado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é santo, 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 Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração, Deus. Recebe todo louvor, recebe toda adoração nessa noite, Senhor, nessa manhã em que estamos reunidos aqui para te exaltar, Pai. Só o Senhor é digno, Deus, o Senhor é a razão do nosso viver. A tua graça é melhor do que a vida e ela nos basta, Senhor. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e a tua fidelidade, Senhor Deus, é infinita para conosco, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, purifica o nosso ser para o teu louvor e aceita o culto que nós prestamos a ti, porque só o Senhor é digno, Deus, e este culto é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Dentro de alguns minutos, vamos participar então do nosso tempo de
adoração mediante a entrega de nossos dízimos, nossas ofertas. Eu quero dizer aos irmãos que toda participação financeira nossa redunda para o ministério da igreja. E quero dizer que é isso no mundo inteiro. E vamos ter uma prova concreta disso que estou falando agora. Quero chamar aqui então o pastor Xuan Castro. E Xuan se escreve assim: X-O-A com acento e N. É o nosso João. Ou o Juan em espanhol. Mas em galego é Xuan. O pastor Xuan é pastor de uma igreja batista em Valência, na Espanha. Ele é genro do pastor Carlos Alberto Pires, participante ativo aqui de nossa igreja, professor de nossa escola bíblica, juntamente com a sua esposa, Milades. E ele é o diretor da Junta de Missões Nacionais da Espanha. Vai nos dar agora um testemunho e um desafio. Ele vai falar em galego. E vocês vão descobrir que também falam galego e não sabiam. Obrigado, pastor. Estou muito grato a Deus por esta oportunidade de poder compartilhar este culto ao nosso Deus. Tamén grato ao pastor Israel por esta oportunidade de dar este testimonio, esta testemunha. E efectivamente, non estou falando un portugués ruín, estou falando o galego que se fala en Galicia, que é a región de España onde eu nací. Non moro lá, moro en Valencia, mas nací en La Coruña, Galicia, e falamos galego e espero que dé para entender. Quería dicir apenas dúas coisas. A primeira é que me honro en pastorear unha igrexa da nosa Convención Batista en España, mas tamén de ser director de un ministerio de evangelización e misións para España, que é aquí en misións nacionais. Nun territorio amplo, grande, 44 millóns de persoas, nas que tan solo hai 100.000 crentes de todas as denominacións. 0,2% da populación de España acredita e confesa e declara que Xesucristo é o seu Señor e o seu Salvador. E isto contrasta moito coa idea que moita xente ten de que España é un país evangelizado. No, en España hai cristianismo desde posiblemente 2000 anos atrás, mas en este momento é un país típicamente posmoderno, individualista, non quere saber moito de Deus, porque por moito tempo vivimos unha imposición de un determinado tipo de religión tamén. Entón, é un gran desafío poder pregar o Evangelio en España. Son fruto do traballo dos misionarios batistas en noso país. Cando o pastor Carlos Alberto Pires, na súa primeira viaxe a España misionaria, estuve lá, en La Coruña, bueno, en ese tempo eu me convertín ao Señor. Así que son fruto das súas oracións, das súas ofertas para misións mundiais. É un traballo moito ben aproveitado. Estamos moito gratos ao Señor por unha colaboración de quase 30 anos coa Convención Batista Brasileira. E queremos que siga adiante. Eu quero deixar un desafío, un reto, unha carga no corazón dos irmãos, e é orar por España. Un país clave, geográficamente, históricamente falando. Está perto dos países norteafricanos, da janela 1040, é o país de entrada a Europa, é a ligación propia e natural con Centro e Sur América, a América Hispana,
é um país que tem muitas possibilidades missionárias e em todos os sentidos, mas necessita desesperadamente que a gente conheça pessoalmente a Jesucristo como seu Senhor e Salvador. Temos 70 igrexas, a Convención Batista, e 40 puntos de misión, congregacións máis pequenas, despois de 110 anos de presencia batista. O traballo é difícil, mas estamos nun tempo novo, esperanzador. Temos visto portas abertas para a pregación do Evangelio que non se vían en moito tempo, e tamén a involucración das nosas igrexas cada vez é máis forte coa obra misionaria e de evangelización. Hai unha colleita que precisa ser recollida, todas as mãos son necesarias, porque senón esa colleita se vai a perder. Así que deixo esta petición de intercesión por España, un país que ama moito o Brasil, que recibe moito ben aos brasileiros, que necesita da oración dos irmãos para que moitos españois coñezan o Señor Xesús. Obrigado. Prossiga aí, que daqui a pouco iremos orar então pelo seu ministério e pela Espanha. Então, aqueles irmãos e irmãs que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas poderão colocar aqui nessas salvas e na galeria nos materiais que serão lá disponibilizados. Vou convidar a irmã Érica para vir aqui e orar então pelo pastor Juan, orar pelo povo espanhol, para que Deus continue a abençoar aquele povo também. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Pai, podendo refletir a Tua palavra, Senhor. Venho nesse momento lhe pedir pelo pastor Juan, Deus, que o Senhor venha abençoá-lo na Tua obra, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor, e venha, Senhor, receber esse culto a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem levar então as salvas. Deus te abençoe. Agradecidos por Jesus Cristo, que nos firma para sempre em seu eterno amor, façamos a leitura bíblica juntos, conforme indicado em nosso boletim. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos ensina que Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E que a Bíblia foi escrita e Jesus Cristo veio ao mundo para que nós pudéssemos ter certeza desse amor de Deus. Eis o amor vasto oceano,
Cantemos junto com os nossos irmãos. Eis o amor, vasto oceano, doce fonte a jorrar, quando o príncipe da vida sangue deu pra nos salvar. Deste amor, quem não se lembra, seu louvor, quem cessará? Pelos céus, dias eternos, ninguém dele esquecerá. Deste amor, quem não se lembra, seu louvor, quem cessará? Pelos céus, dias eternos, ninguém dele esquecerá. Esquecerá, Jesus. Sobre o monte do campo. Enquanto eles vão continuar cantando essa canção, eu me esqueci que esse é o momento em que a nossa igreja dedica a intercessão, em que a nossa igreja dedica para se lembrar do amor de Deus por nós também nas nossas dificuldades, também nas nossas tribulações, também nas nossas angústias e nas nossas fraquezas. O pastor Israel, eu gostaria de convidá-lo que viesse à frente. E enquanto a banda estiver cantando e a igreja estiver acompanhando, se o irmão, nessa semana ou na sua vida, necessita desse amor de Deus manifestado de maneira poderosa para interferir numa dificuldade, para interferir num relacionamento, para interferir na vida de alguém que o irmão ama e que deseja ver restaurada pelo amor do Senhor Jesus. O irmão pode se colocar de pé ou ajoelhar-se no seu lugar ou ainda vir aqui à frente. E ao final desta canção que fala desse amor maravilhoso do nosso Deus, o pastor Israel vai orar. Sobre o monte do Calvário, larga fonte se abriu, mar de graça e piedade, dos portões de Deus fluir. Graça e amor, qual vasto rio, flui do alto sem cessar. Paz de Deus, pura justiça, os perdidos veio amar. Graça e amor, qual vasto rio, flui do alto sem cessar. Paz de Deus, pura justiça, os perdidos veio amar. Quando Jesus, o príncipe da vida,
nos deu o seu sangue para nos salvar. Na verdade, canta o poeta, esta foi como se fosse um vasto oceano, uma doce fonte sobre as nossas vidas jorrar. Canta ainda o poeta que essa experiência de Jesus no Calvário, para nós representa um mar de graça e misericórdia fluindo dos portões celestiais. É por isso que vamos orar agora, lembrarmos de você, daqueles a quem e de quem você se lembra agora. Também do irmão Walter Silveira, que está hospitalizado, do irmão Fernando Souto Maior, que também fez uma cirurgia, está hospitalizado. Vamos orar também pelo irmão Francisco Andrade Neto, que também está hospitalizado. Pela irmã Maria Helena Tebaldo de Souza, que está em casa, mas precisa muito de nossas orações. O irmão Sebastião me ligou hoje, antes de irmos para o programa de rádio, com essa solicitação que estamos transmitindo aos irmãos. A irmã Jaci Curvacho, que esteve em hospital, mas já está em casa, também carece de nossas orações. E o pastor Xavier, que permanece em casa, também necessita de nossas orações. Eu vou orar por eles, vou orar por vocês. Senhor, que alegria podemos saber que da tua cruz, uma fonte imensa, inesgotável de amor, graça e misericórdia jorra sobre nós. É por isso, ó Pai, que temos tido forças para enfrentar as dificuldades nossas e daquelas pessoas a quem nós queremos bem. E é confiados nisto, ó Deus, que vimos mais uma vez diante de Ti para Te rogar que as Tuas manifestações permaneçam a acompanhar as nossas vidas. Então, assim, ó Deus, Te rogamos por aqueles que tiveram hoje os seus nomes mencionados no nosso programa de rádio, na Rádio Bandeirantes, às 7 e às 8 da manhã. Ao mesmo tempo, Te colocamos todos aqueles nomes na última página do nosso boletim. E de igual modo, Senhor, os nomes que mencionei aqui, agora, antes de começar esta oração. Tu sabes quem são e quais são as carências de cada um. Mas agora, Senhor, colocamos diante de Ti cada irmão presente aqui, que se levanta, que se coloca aqui neste lugar onde eu estou, como a dizer, Senhor, eu preciso que essa fonte de amor, graça e misericórdia jorre sobre mim. É o que nós pedimos a Deus. Não te pedimos que Tu nos livres de todos aqueles problemas que nos afligem, mas nós Te rogamos que, com eles ou sem eles, nós experimentemos que o mais extraordinário é podermos experimentar a paz que vem de Ti. Se for da Tua vontade, ó Deus, curar, que Tu cures, libertar, que Tu libertes, trazer o bem-estar que Tu tragas, mas sobretudo, ó Deus, é a nossa petição, além dessas coisas que também pedimos, porque dela precisamos, é que nos tragas a bênção da Tua companhia, que é a melhor de todas. Aqui estão, ó Deus, Teus filhos, Tuas filhas, uns rogando por si mesmos, por sua saúde, por sua dificuldade financeira, por sua dificuldade relacional, por sua falta de paz interior, ou alguma outra razão. E outros aqui estão para pedir por pessoas com as mesmas necessidades. Nós sabemos que podem ser muitas as nossas necessidades, mas muito maior é a Tua fonte para a suprir todas. Então Te rogamos que Teu Santo Espírito, nesta hora, visite cada pessoa. E mais, ó Deus, que nesta hora, cada pessoa visitada pelo Teu Santo Espírito possa sentir esta visitação e reconhecer
que foi o Senhor quem fez. Porque, ó Deus, nunca cessaremos de te louvar como cantamos agora. Dá-nos sempre a consciência de tua presença conosco. Esta é a nossa mais sublime necessidade. Por isso é a nossa mais forte petição, a ti apresentada em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que na cruz perdoou todos os nossos pecados e prometeu que estaria conosco até o final de nossas vidas. Por ele oramos. Amém. Deus a todos abençoe. Todos podem se assentar. Eu gostaria de convidar o pastor Fernando José, que viesse aqui à frente. Ele é membro da Igreja Batista Memorial da Tijuca e esteve conosco no acampamento dos jovens durante a Semana Santa este ano. Foi uma grande bênção nas nossas vidas. Nós estivemos apresentando o pastor domingo no primeiro culto hoje, e ele falou que orou e abençoou o namoro do Daniel Bravo, mas ele também conversou comigo sobre psicologia, sobre filosofia, e me abençoou também nas minhas crises. Foi um homem que esteve à nossa disposição durante o acampamento. Ele não apenas pregava durante os cultos, mas ele ficava entre nós na hora das refeições e na hora das brincadeiras, e realmente esteve disposto a nos servir ali. Nós louvamos a Deus. Eu creio que é unânime a opinião de que o pastor Fernando abençoou muito as nossas vidas durante o acampamento, e por isso nós desejávamos que ele pudesse estar aqui conosco nessa manhã e essa noite, abençoando também a nossa igreja. Que Deus abençoe o irmão. Louvado seja Deus, é bom que se diga, joguei bola, fiz gol também. Porque há quem pense que o pastor joga bola e só dá canelada, né? Misericórdia. Irmãos, eu quero dizer que para mim é um privilégio estar aqui, um prazer. Não é a primeira vez que prego aqui na igreja, já estive em outras oportunidades, enquanto morava aqui no Rio, e agora estamos de volta e tendo a oportunidade de voltar aqui também. Quero pedir a você que abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, o tema do nosso congresso é voltando ao primeiro amor, e o tema da nossa reflexão nesta manhã é caindo na real. Nós vamos tentar refletir sobre aquilo que Deus, através de João, mandou para a igreja de Éfeso como orientação, na verdade, como confrontação a um comportamento que vinha sendo desenvolvido e que não agradava ao Senhor. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos usar mais de maneira mais especial, versículos 2, 3 e 4. Carta Apocalipse, ou Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pões à prova os que dizem, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Essa é uma carta que ela foi escrita para um grupo de irmãos, na verdade para uma igreja que estava sendo perseguida e que vivia tentando de alguma forma manter a sua fé e a sua comunhão com o Senhor. Mas era uma igreja também que já havia se estabelecido e já havia de alguma forma desenvolvido práticas, como podemos ver no versículo 2 e versículo 3, que agradavam ao Senhor. Podemos perceber de maneira muito clara que o Senhor aqui não só tem a intenção de, através de João, exortar e confrontar a igreja, mas há uma intenção de enaltecer aquilo que vinha sendo feito de maneira correta, aquilo que era coerente, aquilo que era agradável. Mas me parece que a igreja, por fazer aquilo que era coerente, aquilo que era certo, aquilo que era agradável,
num dado momento se acomoda e acha que isso torna-se um fim em si mesmo. Então, já estamos fazendo a coisa certa, já estamos no caminho certo, não precisamos tanto assim nos incomodar com o que estamos fazendo. Podemos quase que ligar o piloto automático, independente do transponder estar desligado, podemos nos manter nessa rota. Estamos indo bem, não há com o que se preocupar. E para Deus não é bem assim que a coisa estava funcionando. Não era essa a perspectiva de Deus. E é importante que você compreenda que nem sempre, por estarmos fazendo há muito tempo o que fazemos, por estarmos até relativamente fazendo bem o que fazemos, e por de alguma forma sermos, de alguma maneira, reconhecidos naquilo que fazemos, não significa dizer que Deus aprova aquilo que estamos fazendo. E essa é a perspectiva do texto. Tanto que no versículo 4, contra você, porém, tenho isto. Ainda que você venha fazendo uma série de coisas de maneira correta, ainda que a tua história seja uma história bonita, ainda que haja uma certa coerência com aquilo que era em você o primeiro amor, não há mais essa coerência com aquilo que era o primeiro amor. Parece que em algum momento você relaxou, se acomodou, esqueceu de quem éramos e de como nós éramos, eu e você. E isso é Deus e o seu povo, Deus e o seu servo. É uma carta que ela é escrita, endereçada ao anjo da igreja. E aí começa a causar um desconforto enorme para aqueles que lideram a igreja, para o pastor da igreja. Não é uma carta para a igreja, é uma carta para o anjo da igreja. Em outras palavras, toma cuidado com o que você tem pregado, porque o que você tem pregado tem causado no povo uma vida que não está sendo agradável àquilo que eu quero. Ainda que você esteja preocupado em agradá-los, eles não estão me agradando com a vida que levam. Ainda que você esteja preocupado em falar o que eles querem ouvir, eu não estou vendo eles fazerem o que eu quero que eles façam. Então você que é o anjo, você que é o sacerdote, você que direciona o povo, fique atento ao que você tem falado a eles. É exatamente isso que João escreve, ou melhor, que Deus manda João escrever para o anjo da igreja em Éfeso. E o contexto é um contexto de perseguição, é um contexto de sofrimento, mas me parece ser um contexto também de intensa comunhão com o Senhor, ou pelo menos deveria ser. Há uma coisa que nós devemos levar em conta. O povo, depois de um tempo, cai numa espécie de acomodação. A ideia de primeiro amor me parece um pouco assustadora, pressupõe um segundo amor. Tenho dificuldade em acreditar que se possa ter dois amores. Eu creio que quando nós amamos e descobrimos que há um novo amor, é porque o primeiro amor foi uma paixão intensa, foi algo muito forte, mas não foi amor. Não consigo imaginar em mais de um amor. Não consigo acreditar que se possa amar uma primeira vez, deixar de amar e voltar a amar. Tanto que o texto, quando o Senhor, através de João, escreve, você abandonou, a ideia não é você largou o primeiro amor e assumiu um novo amor. A ideia clara é, você começou a relaxar, você começou a se acomodar, você ligou o automático do nosso relacionamento. É mais ou menos aquela coisa de depois de alguns anos de casado, já não se faz tantos elogios à esposa, não que ela não mereça. O sujeito é que é acomodado. Ele acha que a esposa não quer mais ouvir, mas ela quer ouvir. Ela já não se incomoda tanto em fazer aquela comida que ele gosta. Afinal de contas, não precisa tanto, eu já conquistei, eu já tenho o que eu quero. Você que pensa que ele não quer que você faça, ele quer sim. A ideia é mais ou menos essa, começou a haver uma acomodação, eu chamaria de zona de conforto. E quando de repente João escreve, versículo 4, contra você, porém, tenho, a ideia é confrontação. Ainda que as coisas estejam caminhando relativamente bem, existe algo contra você. Eu não estou plenamente satisfeito com a vida que você leva. Tudo bem que você faz algumas coisas muito boas. Se você olhar o versículo 2 e 3, você vai ver que existem coisas que estão aqui recebendo elogio. Mas existe algo contra. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Eu sei dizer para você claramente que à medida em que eu começava a meditar nesse texto, logo assim que eu fui informado que esse seria o tema,
que o Daniel disse, olha pastor, o tema é esse, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Olha, nós precisamos refletir sobre a retomada do primeiro amor. Assim que eu comecei a pensar nisso, me causou um desconforto. Primeiro, por eu não acreditar nessa ideia de primeiro e segundo amor. Segundo, quando eu comecei a entrar no texto e percebi que a ideia não é abandonar, mas é relaxar. Eu não sei o que é pior, se é abandonar ou se é ter do lado, mas não cuidar e não zelar. Isso me causa desconforto, me causa preocupação com a minha vida, com a minha relação com Deus, e espero que cause em você também. Eu espero que ainda que você esteja aqui nesta manhã, como fruto de uma história que você tem com Deus, você não saia daqui nesta manhã acreditando que essa história é suficiente, é um fim em si mesmo. Afinal de contas, olha quanto tempo eu estou na igreja, olha quantos anos eu leio a Bíblia, olha quanto tempo eu oro. Talvez Deus esteja dizendo para você, apesar disso, tenho algo contra você. Acorda, cai na real, a tua história não te sustenta e não te leva para o céu. O que vai te colocar lá é a nossa caminhada. Eu quero fazer uma pausa e quero pedir a você que feche os seus olhos e ore por você. Não olhe para mim, não ore por mim, ore por você. Sabe por que você tem que orar por você? Porque talvez seja a hora de você perguntar, Senhor, será que a minha relação contigo não está baseada na minha história? E em função dessa história eu caí no automático. Reconheço que não tenho mais lido tanto a palavra como deveria ler. Reconheço que conheço tantas coisas e sei tanto sobre tantas coisas, mas estou perdendo a sensibilidade para aqueles momentos íntimos que tínhamos até algum tempo atrás. Eu sei que eu sou bonito, mas você não precisa me olhar agora. Fecha seus olhos para fora e abre os seus olhos para dentro. Olha para dentro de você. Olha para que tipo de relação você vem tendo com Deus. Por mais até que você não seja membro da igreja, talvez não seja nem evangélico, não há nenhum problema nisso. Porque Deus convidou você nesta manhã para dizer para você que Ele quer tratar com você. Ainda que haja algo contra você, existe algo a seu favor. Como acabamos de cantar e de ouvir, o imenso amor de Deus, o incomparável amor de Deus. Tenha coragem e pergunte, Senhor, essa confrontação nesta manhã é para mim? É comigo que o Senhor está falando? Durante alguns segundos eu quero que você ore por você, com seus olhos fechados e com seu coração aberto, com seus olhos fechados para fora, para o mundo exterior. Abra os seus olhos para dentro de você, para a tua caminhada com Deus. Pergunte a Deus se Ele está satisfeito. Ó Deus, nós estamos aqui na tua presença nesta manhã, na expectativa de sair daqui mais próximos do Senhor, Pai. Tira de nós tudo aquilo que possa nos impedir de nos aproximarmos de Ti. Ou ajuda-nos a identificarmos aquilo que em nós é obstáculo, e que não é o Senhor que tem que tirar, somos nós. Ó Deus, dá-nos o discernimento adequado para que aquilo que tem que ser feito por nós, seja feito por nós. E deixemos de esperar que Tu faças aquilo que cabe a mim fazer. Ó Deus, abre os nossos olhos, faz-nos cair na realidade dos fatos, faz-nos ver aquilo que Tu queres que vejamos. E acima de tudo, faz-nos, ó Deus, em nome de Jesus, retomarmos a intimidade e a comunhão contigo. Faz-nos perceber aonde caímos. A exemplo da igreja de Éfeso, ó Deus, em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui nesta manhã como se o Senhor ainda tivesse algo contra nós. Se este é o momento e se o Senhor realmente tem algo contra nós, em nome de Jesus, revela a cada um de nós, para que ao sairmos por aquelas portas, Deus, em nome de Jesus, estejamos indo em paz contigo. Nós não queremos sair daqui na condição de adversários, a exemplo do que nos diz Hebreus capítulo 10.
Nós queremos sair daqui como pessoas que se entregam e que vivem o tempo todo uma relação íntima, sincera, séria e não acomodada contigo, ó Deus. Faz-nos cair na real, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela tem uma característica, ou pelo menos eu vejo duas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos de maneira rápida e objetiva nesta manhã. E a primeira delas está aqui no versículo 2 e no versículo 3. Acompanhe na sua Bíblia. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. O que fica claro aqui é que era uma igreja muito consciente daquilo que Deus queria e esperava dela enquanto igreja, para o contexto em que ela estava inserida. Ela tinha uma sensibilidade muito grande para os erros alheios, para aquilo que acontecia ao seu redor. Havia uma sensibilidade enorme, diz o versículo 2, conheço as suas obras, eu sei o que você faz, eu sei quem você é, eu sei a vida que você leva. Sequência, trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não podes tolerar homens maus. Assim que coisas erradas começam a acontecer no seu meio, logo se acende aí o detector espiritual de pecado ou de coisas erradas e vocês tratam. Vocês não permitem que isso grace, que isso continue. Isso é importante, isso deve continuar em vocês. Final do versículo 2. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado. Existem lutas que vocês estão enfrentando e eu estou vendo a firmeza de vocês. Vocês não estão desfalecendo, não estão desanimando. As lutas estão vindo, mas a firmeza continua. A comunhão continua. Mas é interessante porque parece uma comunhão com a história. Parece uma firmeza com o passado e não com aquele que conduz a história. E no final do versículo 3 diz, por causa do meu nome e não tem desfalecido. Eu sei que todo esse sofrimento que vocês estão passando é por causa do meu nome. É por causa daquilo que vivemos um dia. É por causa daquilo que tivemos entre nós um dia. É por causa de coisas que aconteceram lá atrás e que trouxeram vocês até aqui. Mas é importante que vocês entendam que o que trouxe vocês até aqui só pode continuar, ou só vai mantê-los nesse caminho se houver um cair na real, um acordar, um despertar. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para esse fato. A igreja em Éfeso, ela era extremamente atenta, vigilante, para com os erros e falhas alheios. E uma segunda coisa, ela não era tão atenta e tão vigilante para com os próprios erros. E aí entra o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Parece que você criou um pacote de coisas, de intimidade, de comunhão, de leitura, e de tanto ter feito isso algum tempo atrás, você acha que não precisa mais fazer. Então, tudo aquilo que você acumulou de matéria espiritual, de conhecimento de Deus, e você guardou num cantinho, você acha que por ter guardado e ter tanta coisa acumulada, não há mais o que fazer. Agora é só ligar o automático e continuar, e deixar seguir. Mas eu tenho contra você que isso que você armazenou já acabou. Não há mais como continuar. Não há mais como viver disso. Está ficando oco o nosso relacionamento, vazio, sem sal, insensível. Me assusta perceber como é fácil cair no automático com Deus. Como é fácil cair no automático com Deus. Qual foi a última vez que você, além de confessar pecado, por ter sido confrontado pelo Espírito de Deus, se derramou em lágrimas, como talvez tenha feito há muitos anos atrás?
Qual foi a última vez que o Espírito Santo teve tanta liberdade na tua vida como teve quando talvez pela primeira vez você entrou nesta igreja, ouviu o sermão, seja lá do pastor que foi, e com um coração quebrantado, reconhecendo os seus pecados e falhas, pediu perdão ao Senhor, veio à frente e disse: Senhor, eu quero hoje uma vida nova e vou começar uma vida nova. Você não tem que fazer isso todo domingo. Você não tem que vir à frente a cada apelo. Mas a ideia é: não se fragilize, não se esfrie, não se acomode. Saia do que eu chamo de zona de conforto espiritual. Está tudo tão bem entre eu e Deus que eu não preciso nem mexer, não preciso nem tocar. Para que ler mais a Bíblia? Para que orar mais? Isso é coisa de pentecostal. Isso é coisa de quem quer crescer com Deus. Não, isso é coisa de quem tem e quer manter comunhão com Deus. Quem não quer, até estuda a Bíblia. Até conhece a Bíblia. Até dá aula sobre a Bíblia. Mas pouco importa o Deus da Bíblia. Agora, quem quer manter comunhão com Deus, não está nem preocupado se aquilo que está aprendendo vai ser para ensinar. Está muito mais preocupado em aprender para viver e para se manter na comunhão com Deus. Diz o versículo 2: contra você, porém, tenho isto, que você abandonou, relaxou, se acomodou na nossa intimidade, na nossa comunhão. É impressionante como ao longo da Bíblia, Deus reclama isso do seu povo. Ousaria dizer que ao longo da história, Deus reclama isso do seu povo. Estava tudo bem entre a gente, mas vocês estão se acomodando de novo. E sem perceber, estão permitindo que outros deuses ganhem o espaço que era só meu. Nós não temos hoje altares com imagens e esculturas ou qualquer outra coisa, mas temos altares no nosso peito, no nosso coração, que nem sempre tem imagens e esculturas, mas às vezes está lá o nosso ego. E nós dizemos para essas imagens que temos dentro de nós: seja feito conforme a sua vontade. E vivemos o tempo todo tentando satisfazer as nossas vontades. Buscamos uma comunhão com Deus que nos satisfaça. Buscamos momentos com Deus que sejam agradáveis a nós. Ok, não há nada de errado com isso, mas o problema é quando isso torna-se uma demonstração de insensibilidade para a voz do Espírito. Porque normalmente o que o Espírito de Deus quer é nos trazer para fora dessa zona de conforto. É nos fazer cair na real. O que Deus estava fazendo através de João com a igreja de Éfeso era dizer: olha, a história de vocês é bonita, é importante. O que nós tivemos algum tempo atrás foi ótimo, mas isso não dá para continuar do jeito que está. Vocês não podem viver daquilo que foram, porque eu não olho para vocês a partir de quem foram vocês, de quem fundou a igreja, de quem operou e trabalhou aí. Eu olho a partir de quem vocês são hoje e da vida que levam comigo agora, ou não levam comigo. Gente, isso é muito sério. Sabe por que é sério? Porque nós estamos falando de um Deus vivo. A intimidade entre João e Jesus era algo que me impressionou à medida em que eu lia sobre esse texto e para preparar esse estudo, esse sermão. Me impressionava porque à medida em que eu fui lembrando quem era João na trajetória de Jesus, e aonde ele estava nesse momento em que ele escreve essa carta, isolado numa ilha, e à medida em que ele escreve, eu consigo imaginar João olhando para o lado e vendo Jesus ao lado dele, falando com ele. É isso mesmo, Senhor? Como eu estou falando e vendo vocês agora, eu consigo imaginar João escrevendo e vendo o Senhor Jesus ao lado dele. Mas também me assusta perceber que apesar de estarmos aqui num domingo pela manhã, adorando ao Senhor Jesus, para muitos parece que ele está morto, que ele não ressuscitou, que ele está lá. Lembra Maria, quando chegou de manhã, no túmulo, olhou, ué, cadê? Aí de repente não viu. Para quem ela falou? Com quem ela conversou? Com quem foi que ela conversou? Alguém pode me ajudar?
um jardineiro. Na verdade, ela conversou com o próprio Senhor. Ela conversou com o próprio Senhor. Mas ela pensou que fosse o jardineiro. Tamanha a insensibilidade dela para a presença do Senhor. Aí a gente pode enxertar com uma opção de coisas: sofrimento, tristeza, dor, falta de fé. O fato é que ela foi buscar entre os mortos aquele que estava vivo, conversou com quem estava vivo como se ele não estivesse vivo. Você já parou para pensar que em muitos cultos você entra por aquela porta para falar com quem está vivo, como se ele tivesse morto? Isso é sério, porque foi mais ou menos isso que a igreja de Éfeso começou a fazer. Estava tudo tão bem entre ela e Deus, pelo menos do ponto de vista histórico e da percepção dela, que ela nem se preocupava em se relacionar com quem estava vivo, porque estava vivo. Me faz lembrar o texto de João capítulo 8, essa intolerância com os erros alheios e tolerância com os próprios erros, nos faz lembrar o texto de João 8, versículo 7, o contexto da mulher adúltera, em que aqueles homens pegam aquela mulher e dizem assim: olha, está aí, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, e tu o que dizes? E Jesus tranquilamente disse: olha, eu não digo nada. Aliás, eu digo: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz o texto que um a um eles foram saindo tranquilamente, quietinhos, calmos. Acho que nem tão calmos assim, nem tão quietinhos assim, muito indignados, porque eles eram intolerantes com os erros alheios. E devem ter saído num desconforto enorme, pelo excesso de tolerância com os próprios erros. Saíram dali aborrecidos porque não apedrejaram a mulher. E muito mais aborrecidos porque foram levados a uma confrontação. Gente, caminhando para o final da nossa conversa, pelo menos nesta manhã, a ideia do Senhor com esta carta, uma das ideias, uma das intenções de Deus com esta carta, através de João, é dizer: olha, João, avisa para esse povo que eu tenho um amor enorme por eles, que eu estou até satisfeito com muitas coisas que eles estão fazendo, mas diz para eles que eu tenho alguma coisa que eu não estou gostando, tem algo que eles não estão fazendo que me incomoda e muito. Eles não estão voltando àquela intimidade que nós tínhamos. Na verdade, eles se acomodaram tanto que eu nem lembro, como se Deus pudesse dizer isso, eu nem lembro qual foi a última vez que nós nos sentamos, como nós nos sentávamos normalmente no começo da caminhada deles comigo. Diz para eles que isso eu tenho contra eles. Eu espero em Deus que nesta manhã você não tenha levado ou não leve nada de Deus contra você. Mas eu espero em Deus que o seu relacionamento com Ele não seja um relacionamento frio, impessoal, um relacionamento distante, um relacionamento que não é marcado pela intervenção dEle, pela presença viva dEle. É impressionante às vezes as nossas orações, como nós oramos como se Deus não existisse, apesar de sabermos que Ele existe. Às vezes nós oramos e não cremos o que oramos. Sabe aquele grupo de pessoas que estavam orando enquanto Pedro estava preso? E de repente ele chega, bate na porta e diz: ó, quero entrar. Aí alguém vai lá e diz: ó, é Pedro que está aí fora. Que Pedro o quê, rapaz? Deve ser um fantasma dele, pô. Ele está preso. Às vezes nós oramos por coisas muito simples e tremendas, como simplesmente voltar a enxergar melhor, como vimos aqui nesta manhã. É uma cura, foi o que aconteceu. Deus curou uma pessoa. Deus curou. A irmã disse que não enxergava e conseguiu ler. Aí o pastor Israel ainda ressaltou uma letra pequenininha. Nós não temos que sair por aí gritando, dando brado. Seria até bom. Mas temos que, pelo menos, na nossa intimidade,
recobrar essa comunhão e essa intimidade que caracteriza o início do nosso relacionamento. Eu acho muito legal esse negócio de fazer casamento, eu gosto. E tem um casal de amigos que eu tive a oportunidade de fazer o casamento deles, alguns anos atrás, que me emocionou bastante. Pela longa história deles, fora da igreja, e depois tornaram-se ovelhas, nós ganhamos e batizamos, e casaram-se e nós batizamos então. E o que me emociona é perceber que alguns casais têm uma percepção muito clara do que seja a manutenção da história. A manutenção da história, ela precisa ser feita do relacionamento, da intimidade. Não é aquela coisa de toda hora abraçar e deitar na cama e ter um momento de sexo mais intenso, como se tinha no começo. Mas é aquela coisa do carinho, dar a mão, do conversar, passar horas conversando e trocando ideia, como se não tivesse mais nada para fazer. Tamanha a importância da pessoa que está ao seu lado. Isso é coisa que acontece no namoro, acontece no noivado, até acontece no começo do casamento. Mas infelizmente muitos não cultivam por muito tempo. E a gente começa a ver casamentos ruindo. Porque essa mulher, porque esse homem, nossos filhos. A gente culpa todo mundo, mas a gente não tem coragem de dizer assim, não, porque eu não cuidei dela como eu devia cuidar. Eu não zelava pela minha mulher como eu devia zelar. Não, eu não era uma boa esposa como eu devia ser. Meu marido esperava mais de mim, na verdade eu podia dar mais de mim, mas eu vivia sempre meio presa e em todos os aspectos e áreas que você possa imaginar. O que Deus está fazendo nesta carta, e eu espero que esteja fazendo também nesta manhã, é dizer, olha, vocês podem dar mais. Vocês podem fazer mais. Vocês podem voltar a um estágio de relacionamento comigo que nós já tivemos. E hoje eu não estou vendo isso. Estou vendo muita coisa acontecendo, muita atividade, muito trabalho, muita perseverança, mas aquela intimidade nossa, não estou vendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para Deus, Senhor, eu não quero levar daqui hoje nada contra mim. Eu quero recobrar minha intimidade com o Senhor. Logo mais nós vamos continuar a nossa conversa, ainda nesse mesmo capítulo, nesse mesmo texto, e vamos ver como Deus, através de João, disse para aquela igreja o que ele esperava e o que ele queria que eles fizessem. E eu espero em Deus que ao longo deste domingo, você se sinta profundamente incomodada, incomodado, como eu me senti ao longo dos dias em que preparava esse sermão. Isso é muito sério, isso é grave. Nós não estamos falando só de céu e inferno, nós estamos falando de verdade e mentira. Nós estamos falando de coerência e incoerência. Nós estamos falando de seriedade e falsa seriedade. Insensibilidade. Não perca a sua sensibilidade para a voz doce e suave do Espírito Santo. Não perca. Em nome de Jesus, não perca. Eu gostaria de orar. Eu quero pedir a você que feche seus olhos, que abaixe a sua cabeça. Eu quero pedir a você que coloque diante de Deus a sua própria vida mais uma vez. Pouco importa, desculpe a franqueza, mas pouco importa quem você é para aqueles que te conhecem. Porque eles te conhecem de fora para dentro. O que importa agora é quem você é para aquele que te conhece, de dentro para dentro. E te faz ser conhecido por Ele.
O Senhor nesta manhã diz para você: minha filha, meu filho, eu tenho contra você que você abandonou o teu primeiro amor. A gente já caminha junto há muito tempo. Você já trabalha na minha obra, você faz uma opção de coisas na minha casa. Mas eu queria muito voltar àqueles momentos que tínhamos no começo da nossa caminhada, no seu quarto. Lembra? Para alguns, lá naquele banheiro em que você se isolava na sua casa, tarde da noite, e eu tinha a liberdade de me revelar a você, através da minha palavra, através de alguns cânticos. E à medida em que você cantava para mim, o meu Espírito falava com você, revelava a você quem você era, o que você precisava deixar, o que você precisava fazer. Eu não consigo mais fazer isso. Você está tão envolvido, está tão envolvida em tudo que você tem feito. Eu até sei que é para mim. Mas para isso. Porque o que você faz está perdendo o sentido. Porque por quem você está se tornando na nossa relação. Não adianta chegar para mim com flores, com ótimas ofertas, com beijinhos e abraços, quando o seu coração está longe de mim. Eu quero o teu coração perto de mim. Ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nesta manhã nos abrimos para te dizer que tu tens toda a liberdade. E eu creio que nesta manhã o Senhor falou ao coração de muitas pessoas aqui. E sei que à medida em que o Senhor falou, muitos identificaram que de fato não estão zelando de maneira tão séria e rigorosa pela sua própria vida espiritual, como zelam pela vida de segundos e terceiros. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos dê a percepção adequada, nos faça cair na real, nos faça abrir os olhos e percebermos que tu tens algo a tratar conosco e que isso começa em nós, para a tua glória. Abençoa-nos neste dia e completa, Deus, completa a tua obra em nós. Causa-nos um profundo desconforto, tira-nos deste conforto, desta acomodação e conduza-nos para uma condição de prontidão e atenção, vigilância diante da tua presença, para que, ainda que estejamos trabalhando muito, lutando muito, perseverando, não venhamos a nos esfriar na intimidade contigo, Pai. Revela-nos o que é esta intimidade contigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, obrigada. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Fernando, pela maneira como ele sempre nos abençoa. Nós vamos cantar mais uma vez o canto que diz: Eis o amor, vasto oceano, refletindo ainda na beleza, na maravilha do amor de Deus. E lembramos aos irmãos que às 18 horas estaremos todos aqui outra vez, para louvar a Deus e cultuar ao nosso Deus e ouvir a palavra dele através do pastor Fernando. Eis o amor, vasto oceano, doce fonte a jorrar, quando o príncipe da vida sangue deu pra nos salvar. Deste amor, quem não se lembra, seu louvor, quem cessará pelos céus, dias eternos, ninguém dele esquecerá. Deste amor,
Quem não se lembra seu louvor, quem cessará pelos céus, dias eternos, ninguém dele esquecerá. Sobre o monte do Calvário, larga fonte se abriu, mar de graça e piedade, dos portões de Deus fluiu. Graça e amor, quão vasto rio, flui do alto sem cessar. Paz de Deus, pura justiça, os perdidos veio amar. Graça e amor, qual vasto rio, flui do alto sem cessar. Paz de Deus, pura justiça, os perdidos veio amar. Antes da bênção final, quero só dizer, dar um informe aos irmãos, que no comecinho da mensagem do pastor Fernando, com a autorização dele, eu saí e fui ver as classes que funcionam nesse momento. E em cada uma, o debate era intenso. Numa se discutia o argumento teleológico da existência de Deus. E era uma discussão acirrada. Na outra se debatia a questão da salvação e da predestinação, e também as perguntas eram intensas. Na outra se discutia alguns aspectos da vida conjugal, e na outra se falava de Moisés, não, de Moses, porque é a classe de estudo bíblico em inglês. Muitas oportunidades ao longo desse segundo culto, e tantas outras ao longo do primeiro culto. Não se contente só com a escola bíblica. Vamos ficar em pé para a oração, então, final. Que de Deus o seu amor, que de Jesus a sua graça, e que do Espírito Santo a sua comunhão sobre nós estejam hoje e sempre. Amém. Deus.